Fala galera, Anderson Plateiro na área, vamos que vamos para mais um estudo aí de mercado, fazer as análises para vocês. Como eu fiz lá no Instagram, eu perguntei sobre qual seria o tema dessa nossa super aula 3, né? Estou muito feliz de estar gravando aí o terceiro vídeo, em constância para vocês, produzindo um conteúdo verdadeiro, um conteúdo de análise, um conteúdo do que eu vivo, do que como eu faço as minhas operações. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu espero poder estar agregando na vida de cada um de vocês, tá? Então, vamos que vamos. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilha com a galera. Se faz sentido para você esse vídeo, essa aula, se está clareando alguma coisa aí na tua cabeça, fazendo você virar chave ou até ajudando a você estar agregando alguma coisa no seu operacional, tá bom? Então, vamos que vamos. Tourinho tá on aqui também, ó. Bora, tá? Ah, lembrando, é a votação lá no Instagram que eu abri, né? Sobre as minhas últimas operações, fazer o resumo da semana ou um resumo macro, tá? Focando no Ibov aí, nas cinco principais ações da Bolsa. Então, quem ganhou foi o macro, tá? Mas, ó, de quebra eu vou fazer só o último dia aqui para vocês, tá bom? Eu tinha mandado exatamente assim como vocês estão vendo aqui, tá bom? Essa era a minha análise da semana. Da semana não, desculpa, de sexta-feira, ó. A gente tinha uma região vendedora aqui nessa parte de cima, tá? E eu tinha exatamente o quê? Essas flechas aqui, ó. Essa projeção, tá? Ó, do movimento, caso ele abrisse com um gap de baixa. Porque o cenário todo vendedor, tá, gente? Ó, está num cenário totalmente vendedor. Todo mundo que conhece meu operacional sabe que eu não vou operar contra a tendência, tá? Às vezes a gente faz um scalpzinho ali, né? A gente é ser humano, né? Vamos dizer assim, tá? Mas sempre, maioria das vezes, a favor da tendência, tá? Não que a tendência seja sua amiga, lembra sempre disso, mas você tem que achar as regiões certas, tá? Eu tento aqui filtrar, extrair o máximo, refinar o máximo das nossas regiões para a gente poder fazer umas operações mais assertivas, né? Buscando uma extremidade ali, mitigando nosso risco, tá? De entradas, fazendo que a gente entrar numa extremidade e nos pagar de nossos 300, 500 até 1.000 pontos, talvez uma operação, tá? Olha aqui, ó. Eu tinha essas projeções, tá? A gente estava num cenário de uma reversão lá, ó, totalmente visível, tá? A gente chegou aqui nessa LTB aqui, ó, tocou e nunca mais voltou nela, tá? A gente tem um ponto muito importante aqui em cima e a gente tinha a nossa LTA, tá? Que veio quebrando desde aqui de cima, ó, desde essa região nossa lá de trás. Ó. Deixa eu deixar marcado para vocês aqui, ó. Desde esse ponto aqui, ó. Veio quebrando a nossa LTA. Vou fazer até ó, a gente tinha esse ponto, a LTA foi quebrada. Depois a gente tinha esse ponto, LTA de novo quebrada, depois esse ponto, LTA de novo quebrada, tá? E assim a gente vai traçando aí, tá? Ó. Outra região aqui, ó, nesse fundo, LTA de novo quebrado. Se vocês pararem, sempre faz um pullback, tá? Ó, que é o nosso operacional forte, tá? E eu dando venda, indicação de quebra de estrutura de venda desde lá de cima, ó, tá bom? Quem é meu aluno aí, mentorado, sabe o que fazer nesses movimentos aí, certo? Então, eu tinha desenhado ali e mandado no nosso grupo minhas marcações, minhas projeções, aonde eu venderia, aonde seria um bom ponto de venda, tá? E deu bingo, né? Deu bingo aqui, ó. A gente tinha essa região, tá? Do gap. Ele abriu uma quebra de estrutura, veio para baixo, corrigiu até a nossa quebra da LTA, tá? A gente tinha um ponto de venda excelente aqui em cima, mas o mercado não teve força para vir buscar essa região, então validou nossa venda aqui, tá? Depois o mercado faz o quê? Novamente cai, busca nosso ponto de venda aqui, e aqui sim, tá? Validou nossa venda até nosso alvo, que seria esse pivô de alta aqui, ó. Então a gente teve duas entradas aí muito boas, né? O total dessa entrada aqui foi 600 pontos. E para quem pegou desde lá de cima, aí a gente teve uma média ali, ó,
mais de quase 1.500 pontos, tá doido. Galera, seguindo as análises, seguindo os estudos aí, sempre, tá? Ficar sempre alinhado. Pagando aqui as setas. Vamos que vamos, então. Vamos lá para o Ibov. Ibov aqui, ó, cenário. Eu tinha essas regiões aqui, ó. Eu sempre faço estudo pelo Ibov também, eu gosto bastante, tá? Fazer uma análise macro. A gente tinha o Ibov consolidado lá em cima, ó, naquela região. Dessa faixa aqui, tá? Essas minhas marcações aqui seriam o quê? Pontos que ele ficou devendo no mercado, tá? E aqui foi o quê? Uma projeção desse tipo de movimento aqui que ele fez, ó. Que ele fez, ó, a quebra, né? Armando esse pivô de baixo aqui, tá? E a gente tinha um pivô de alta aqui, ó. Então a gente tinha o quê? Um certo conflito de interesse aqui, ó. Aqui tinha um cenário comprador nessa região, né? E logo aqui em cima a gente teria um cenário vendedor, tá? Tanto que aqui, ó, se vocês observarem, deixa eu só travar esse estudo para vocês verem. Ó, o Candle 192, ele veio até essa região e corrigiu aqui, até aqui embaixo, deu quase 2%, porém depois ele testou de novo essa região dos comprados, teve mais força, por isso eu fiz essa projeção, tá, ó, atingindo nosso alvo 100% aqui, ó, do movimento. Olha lá, ó. Devolveu lá os 2,70, tá bom? E aqui a gente entrou num conflito entre essas duas regiões aqui agora, ó, que a gente pode estar analisando, tá? Ó. Este ponto, tá? Para mim é um ponto de equilíbrio aí que os vendidos não vão querer deixar que o gráfico passe dessa região, vai ter muita defesa. E este ponto aqui, os compradores, tá? Então a gente pode estar, talvez, tá? Talvez nunca é uma exata, essa nossa região aqui, ó, deixa eu deixar mais colorido. Essa nossa região, que a gente chama consolidação, ela pode estar fazendo o quê? Pode estar fazendo essa quebra e trazendo. Eu estou deixando bem umas cores bem vivas, assim, para vocês estarem entendendo e vendo os pontos que eu estou comentando com vocês, tá? Ó. Ela pode estar vindo para essa região aqui, ó. Tá? Podendo fazer o quê? Uma consolidação nesse ponto aí. Certo? E seria o quê? Isso aqui, ó. Aí, rosa com rosa não vai dar para ver, né? Ó, seria esse ponto aqui. Essa consolidação, o mercado criando, tá? Dentro dessa região. Por quê? Porque aqui a gente tem dois pontos de conflitos de interesse, vendedor e aqui um comprador, tá? A longo prazo, o que a gente pode ter num cenário aqui, tal? Se ele tiver essa quebra deste pivô aqui atrás, ó, desenhar bem para vocês aí. Galera, depois comenta aí também nos comentários do vídeo se fica bem didático o jeito que eu estou ensinando vocês, tá? Ó, esse pivô ali, a gente é como região. Se ele vier fazer essa quebra de estrutura, a gente vai ter uma força nesse movimento aqui, ó, analisando a longo prazo, tal. Então a gente vai poder ter uma busca desse fundo aqui atrás, ó, dessa região, desse pivô de alta, 107 mil, e desse pivô aqui atrás. Ó. Os pivôs que eu estou falando são esses daqui, ó. Deixa eu até selecionar para vocês, ó. Este aqui e este aqui. Tá? A chance de buscar essas regiões é muito grande, tá bom? Mas o cenário, claro, ele não vai vir de uma vez, né? O movimento, ele vai vir sempre em uma correção. Ele pode fazer esse tipo de movimentação até chegar na região que a gente está buscando para testar uma defesa, tá? Seria um ponto interessante aí de defesa dos comprados para fazer essa quebra estrutura. Eu vejo o Ibovespa a longo prazo um cenário comprador se ele tivesse a quebra dessa estrutura, dessa LTB, tá? Por que eu não compraria antes, mesmo tendo essas regiões de compra aqui atrás, tá? Nesses pivôs.
Porque o cenário está nos indicando uma forte quebra de estrutura, uma forte movimentação dos vendedores, tá? Buscando o quê? As extremidades. Então, se a gente tem umas extremidades para eles poderem comprar mais barato, eles têm o poder aquisitivo, né? Poder financeiro de vir buscar essas regiões. Tomando meu cafezinho aqui para acelerar aí o cérebro. Certo? Então, assim, ó, vamos lá. Eu vou tirar pagar esse ponto aqui. Esse pivô, tá, ó, do 180, eu vou deixar ele marcado. A gente tem mais um pivô acima. Só tirar essa linha amarela de trás. Ó, a gente tem esse pivô aqui em cima também, ó. São dois pontos de região de defesa dos vendedores, tá? Esses tracejados aqui, ó, vou deixar tracejado eles, vai ser o ponto de defesa dos compradores, tá? Ó, esse daqui eu vou trazer para cá, que é o nosso próximo ponto. E esse daqui eu vou trazer para cá, ó, tá? Que a gente pode ter nesse cenário, então, comentando com vocês antes, é o quê, ó? Essa quebra de estrutura desse movimento aqui, certo? Pode fazer o quê? O preço vir trabalhando dessa região aqui, ó, desse pivôzinho escondido, até esse ponto, pode corrigir para dentro e fazer esse tipo de movimentação, tá? Ó. Eu vou marcar até o último ponto de defesa compradora, ó. Então vai ser aqui, ó. Aqui vai ser meu último ponto de defesa compradora desse movimento, tá? Ó. Que é nesse último pivô aqui. Eu não acredito que o nosso mercado aí, nossa bolsa, possa vir até o 101, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Uma possível guerra mundial, como os experts agora em guerras estão aí publicando no Instagram, né? Claro, tem todo o cenário, né? É um cenário bem favorável para uma possível uma guerra maior, com mais tempo, mas só se a gente pegar um pouquinho nossa memória e voltar um ano e pouquinho antes aí, os comentários eram o mesmo, né? Da Rússia com a Ucrânia. E até agora a gente tem uma guerra lá acontecendo, já não vê tantos experts falando sobre essa guerra, e agora o foco mudou. Acredito que daqui a um mês o foco já muda de novo, porque de entendido na internet hoje tem um monte, né? Mas vamos que vamos. Ó, então a gente tem essas regiões, tá bom? Para mim, esse é o cenário longo prazo, como eu falei para vocês, tá? Do quê? Opa, do nosso querido Ibovespa. A galera, ó, já tem esse ponto eu vou deixar ele bem forte para realçar a partir de que ponto a gente pode estar comprando. Outra coisa para eu comentar com vocês, por que, Anderson, você mudou a cor dos candles? Deixou dessa cor tão neutro, parece que é tudo um candle só. Porque quem conhece meu operacional sabe que, para mim, os candles são irrelevantes, tá? A gente busca as regiões interessantes aí, nossos pontos de entrada são sempre pontos específicos de correção do movimento. Então, eu tentei deixar o mais neutro possível para a gente não ter uma interferência aí inconsciente, tá, das cores. Por quê? Não sou expert em falar nisso, a gente está em parceria aí com uma psicóloga, vai vir novidade boa para vocês aí, para você que é mentorado, para você que quer se tornar mentorado também, tá? A gente está formatando aí uma mentoria exclusiva com uma psicóloga junto, tá? E o mais interessante é o quê? Esses padrões de cores, voltando ao que eu estava falando, se a gente pegar uma analogia boba, vai, semáforo, tá? Semáforos, pardal, tá? Sinaleira, não sei de que região você é. Verde e vermelho, o que que tu entende por isso? O verde você pode ir, o verde é um sinal positivo e o vermelho é o que é um pare, né? O vermelho é um sinal do quê? De stop, talvez. Então, isso inconscientemente vai mexendo com o nosso cérebro, tá? Essas cores, a gente vendo ali, talvez você ficando na frente da tela 1 hora e você vendo verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Chega uma hora que o seu cérebro para de assimilar essas questões e começa a interpretar pelo lado do significado positivo, negativo. Tá? Então, isso inconscientemente começa a induzir você a fazer algumas operações que não está no seu estudo e você não deveria fazer.
certo? Isso que o mercado faz, o mercado manipula. A plataforma é uma ferramenta excelente, só que ela vai sempre induzir o varejo a fazer o quê? Perder dinheiro, ok? Então fica essa dica para vocês aí na questão emocional de hoje, tá? Então por isso que eu mudei as cores, deixei bem neutras, tá? Porque o nosso trabalho aqui é buscar regiões, ok? Então esse é meu trabalho a longo prazo no Ibov, tá? Vamos buscar um cenário agora positivo. Ah, Anderson, quando você começa a comprar, eu já estou comprando, de verdade, eu já estou comprando ações. Quem me conhece sabe, eu mostro sempre ali no, a gente tem um grupo privado, um grupo de estudos, tá? Não é o grupo aberto, lembrando vocês. E ali eu falo pro pessoal, mostro, a gente faz análises também de ações a longo prazo. Então, para mim, um cenário comprador seria a partir deste ponto aqui, ó. Eita, setinha. Eita. Ó, seria o que? O mercado rompendo, quebrando essa estrutura, ele voltando para essa região aqui, tá? E aqui ele vindo buscar novas máximas. Simples assim, tá? Sem inventar muita coisa. Então, para mim, o cenário vira comprador a partir dessa quebra de estrutura. A gente vai ter uma movimentação mais a longo prazo, ok? Se a gente pegar daqui de trás, ó, um ponto muito interessante, a gente vai observar todas essas quebras, tá? Ó. Esse aqui é é isso que eu vou passar para vocês, é uma técnica muito, muito show. Não sei se vocês fazem, mas eu gosto muito de fazer. Tem uma porcentagem muito alta de assertividade, tá? Para a gente buscar reversões do movimento. Caso você seja estopado em algum movimento, tá bom? Então, ó, se a gente puxar aqui, ó, desse movimento até aqui, a gente teve uma quebra de estrutura nessa região e depois ele voltou, tá vendo? Até quase esse ponto de correção e quebrou ela aqui, ó. Então, o que a gente vai começar a fazer agora é buscar os fundos seguintes, tá? Ó. Então, qual que é o fundo seguinte? Esse aqui, ó. Tá? A gente pode trazer da linha ou a gente pode traçar do corpo. Tá? Eu gosto bastante de pegar sempre extremidades, então vou traçar dessa linha aqui, ó. Olha como a gente teve essa quebra aqui, ó. E eu acho isso sensacional. Olha aqui, ó. A gente teve essa quebra de estrutura, né? Olha onde o preço volta para fazer esse pullback. O que que eu faço? Busco regiões de pivô para eu poder vender, ó. Aqui dentro, galera, ó. Olha lá. Continua a quebra, não conseguiu romper, volta lá de novo. Agora na nossa LTB para cair o movimento, tá? Então, a gente teve essa quebra de estrutura aqui, a gente pode ir trabalhando ela como ela fosse uma resistência, ok? Então, fica aí a minha análise para o nosso Ibovespa, tá? Agora que ele teve essa quebra, a gente pode estar trabalhando ela como uma resistência, tá? E o nosso próximo ponto de quebra seria o quê? Aqui, ó. Qual que é o nosso cenário? Tá aqui desenhado, ó. Deixa aí vermelhinho para vocês enxergarem aí, né? E ter a percepção da venda, ó. Esse seria o nosso cenário vendedor, tá? A partir do quê? Dessa quebra dessa estrutura aqui, ó. Vamos deixar aqui esses pontos, ó. Seta verde, pivôs de alta, tá? Ó. Deixar bem didático para vocês estarem entendendo aí a movimentação do preço, tá? Bom, galera, esse daí é o nosso gráfico do Ibov, tá? Ah, vamos pegar, ó, de quebra eu vou dar duas ações para vocês de análise aí, tá? Vamos pegar a nossa Petro. Petro também bateu meu alvo da minha entrada lá do swing trade, ó. Deu 7,60%, subiu mais. Agora está fazendo uma possível correção do movimento. Nossa compra do swing foi nessa região dos 32,70, tá? Se for pegar o total dela, ela subiu em 10 dias 16%. A gente realizou o nosso alvo. Show de bola, parabéns para os envolvidos. Ou não, né? Que os envolvidos aí tá louco. Essa questão dessa guerra aí cabulosa. Tá, a nossa Petro, eu falo muito para os meus alunos, né? Como ela é uma commodity, eu tento evitar bastante uma questão de análise gráfica, tá? Porque dependendo do cenário, como é o de agora,
essa questão da guerra, a gente tem um petróleo disparando, né? Então, fica um cenário muito... Para a gente poder analisar graficamente, fica um pouco fora de contexto, tá? Então, eu prefiro sempre fazer uma análise gráfica nela, com os meus pontos de correções de entrada, compradoras, tal. Aqui a gente teve compra, na região dos 27 e 28. Aqui dos 32 a gente também teve compra. E o próximo ponto de compra de Petro, que eu avalio sempre, é o quê? Onde já pode fazer uma correção, tal, nos 34. Até a diferença é o quê? A gente pensa sempre em longo prazo, tal. Bom, aqui, ó. Aqui a gente tem outra região de compra, os 30,99, ó, promoção, 30,99, Petro, aqui, tá? Então, dentro desse cenário aqui, ó, do preço de 34,70 até 30,99 é um cenário comprador para Petro, tá bom? Que a gente pode ter e fazer o quê? Vamos lá. Vamos perguntar para o nosso querido Fibonacci. Interessante do longo prazo é isso, a gente tem que ir lá atrás buscar, né? Ó, buscar daquele fundo lá até onde ela parou agora, tá? É sensacional o Fibonacci, cara. É um poder que, se você souber utilizar ele. Onde a gente teve nossa quebra de estrutura, galera. Olha onde ele tá batendo esse nível aqui, ó. Ele nos indica o terceiro alvo, tá? Ó, foi bem onde eu ancorei lá em cima, certo? O que que ele fez aqui, ó? Ele fez todo esse movimento, né? Que a gente pode pegar aqui de trás, ó. Veio fazendo o quê? Veio fazendo o quê? Fundos mais altos do que os anteriores, né? Ó. Fez esse. Depois teve essa quebra forte aqui, tá? Ó. Desse topo aqui de trás. Deixa eu fazer bem desenhadinho para vocês aí. Ó, teve essa quebra desse topo aqui de trás, certo? O que que o mercado faz? Olha onde segura. Então, esse pivô é muito referência, tal. Ele é muito referência para esse alvo que a Petro está se encontrando hoje, aqui em cima. Tá? Então, a gente pode sim ter um movimento de correção. Graficamente, novamente falando para você, seria um movimento saudável para o mercado, tá? Um movimento normal, porém, devido à guerra, pode acontecer da Petro ainda subir mais ainda, disparar, então fica um cenário bem fora. Então, a recomendação é esperar sempre essa correção, tá bom? E dentro dessas regiões aqui, analisar bem o contexto do cenário e ver se vale ainda uma compra em Petrobras. Lembrando que eu não estou recomendando nada para vocês, tá bom? Estou fazendo análise, estudo, quem vai comprar e clicar é você. Então, não é problema meu, ok? Mas eu acho interessante aquela região. Vamos para a nossa querida Vale agora. Para finalizar nossos estudos de hoje, Vale 3. Sim, Valezinha. Também tenho na minha carteira. Região de fundo interessantíssima, tá? Eu tenho um ponto de correção dela, até essa região de 74, 66, tá? Se a gente observar a longo prazo, aqui de novo, ó, nesse cenário, ó, ela está numa região compradora, tá? Uma região de preço barato, vamos dizer assim, ó. Ela teve aqui, ó. Quando testou essa região, ela teve uma alta. Testou essa região de novo, ela teve mais uma alta. E aqui agora ela tá devendo essa alta para nós, né, ó. Cadê a nossa alta, Vale? Cadê a nossa alta, Vale? Cadê? Tá devendo para nós. Essa alta aqui em cima, ó. Cadê? Nossa, era para ser uma interrogação ali. Certo? Então, aqui, ó. Pagando aqui. Ó, se a gente for pegar desse cenário, ó, aqui ela subiu 60%. Aqui de novo, mais 60%. E aqui, de novo, subiu, por enquanto, 17%. Tá? Ela está de novo nessa região. Para mim, é uma região interessantíssima para negociar Vale. Tá? Lembrando, caso ela perca essa região compradora, o próximo teste dela vai vir aqui embaixo, nessa região dos 47, 44. Lembrando, tá, galera? São regiões, então ela não vai cair de uma vez ali dos 62 para 47. Tá? Ela vai fazendo um trabalho de fractal e com isso, durante essa movimentação, pode sim ter uma alavancagem dos compradores jogando o preço para cima, não necessariamente
vai vir aqui nessa correção, tá? Essa correção eu vejo como um ponto importante, onde vai ter mais uma defesa dos compradores, tá? Deixando bem claro isso para vocês. Então, eu acho a Vale hoje um cenário extremamente setor ali, né, de potência, né, para a nossa bolsa, tá? Hoje, um cenário de 62, 68, para mim ela tá num preço justo dela. O preço teto dela é em 93, R$ 94, tá bom? E lembrando sempre, vou investir em Vale, então. Ok, investe em Vale, porém, você sabe que ela pode corrigir um pouco mais, certo? Então, não coloca todo o seu dinheiro, sempre diversifica, tá? A importância do diversificar é isso, tá? Diversifique seus investimentos, todos, 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 todos. Eu sempre recomendo o pessoal que vem me procurar, pedir informações, pedir um auxílio. Então, eu sempre falo, diversifique seus investimentos, tá? É a melhor forma de você proteger, nem é seu capital, é sua vida financeira, é tua estabilidade financeira, tá bom? Então, esse é o cenário que eu tenho para Vale, certo? Hoje de quebra, tá? De quebra, aproveitar que eu tô de bom humor, quase sempre. Vamos lá fazer nossas marcações para o índice amanhã? Vamos tirar nossas regiões daqui, né? Ó, o que eu tenho para o índice amanhã? Vamos lá buscar nossa referência aqui, ó. A gente teve essa quebra, agora a gente tem essa possível quebra, tá? E essa quebra está muito, muito arriscada, porque a gente tem um order block aqui nesse fundo aqui, tá? O que é o order block, galera? Order block é um último candle de movimento. Então, se a gente teve um movimento baixista aqui, um order block é um bloco de ordens que ficaram dos grandes players, tá? Então, ele quer dizer o que para mim nessa região, tá? Ele teve um candle negativo, então para mim ele está ativado esse order block, tá? Como um suporte muito forte, ele pode bater nessa região, fazer uma correção muito forte, tá bom? E fazer o quê? O cenário subir. O que é o order block? Voltando ao assunto. Vamos supor, aqui, ó, vamos lá, dia 6, ó. O nosso order block está aqui, ó. Uma linha de SMCI Smart Money, né? Para quem gosta. Ó, nosso order block é esse candle aqui, tá? Então, dentro desse candle, a gente tem muita ordem compradora dos institucionais que ficaram presos a ela. Por quê? Vamos supor assim que o Bradesco e o UBS, a JP Morgan, Morgan Stanley, todos os nossos institucionais grandes de volume, de potência do mercado, eles tinham ali, cada um tinha 100 mil contratos de compra, tá bom? Porém, a gente não tinha liquidez aqui dos vendedores, tá? Para estarem comprando esses 100 mil contratos. O que eles fizeram? Eles começaram a comprar acima, tá? Por quê? Porque a ordem deles ia ficar presa aqui, estão presos aqui, tá? Essa grande quantidade de contratos. Então, eles tiveram que jogar essas ordens para cima, jogando preço para cima, tá bom? Para quê? Para quando ele voltar nessa região, a gente enxergar um cenário totalmente positivo para a gente estar fazendo as compras junto com os institucionais, tá? Então, nesses pontos aqui, ó, eu acho muito interessante. Por que eu falei que é perigoso? Porque a gente tem esse order block e a gente tem esse último fundo como referência de todo o cenário ali, ó, de trás. Ó, deixa eu puxar para frente, de novo, aqui. Ó, pra vocês enxergarem, então. Então, aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó. Esse último fundo com esse fundo mais alto, tá? Então, a gente pode estar trabalhando uma possível correção do movimento, segurando nessas regiões de fundo, vindo buscar esse order block aqui embaixo para jogar o movimento para cima, tá bom? Porém, como eu falo para vocês, tá? Quando a gente vai começar a pensar em compra, para mim, o melhor cenário de comprador seria mesmo nesse fundo aqui, tá? Stop muito curto, uns 350 pontos de stop aí, mais ou menos, tá? Mas eu acho um cenário muito arriscado. E para venda, nesse cenário seria o quê? Uma movimentação desse tipo aqui, ó. Vamos supor que a gente já vai abrir com um gap de baixa, tá? No cenário. Deixa eu tirar essas regiões aqui que já foi pagas. Essa daqui eu vou manter como a nossa máxima do dia anterior, tá? Esse daqui não. A gente teria esse tipo de cenário. Se fosse um cenário comprador, vamos lá.
Ó, fazendo ao vivo para vocês como eu faço minhas análises, tá bom? O que a gente pode ter? Vamos buscar agora aqui, nesse ponto. Eu busco sempre uma correção desse movimento de alta, tá? Então, eu vou usar o Fibonacci. Ó, se eu for ancorar nesse primeiro pivô aqui de trás, do 20, do 19, 20 ali, ó, ele já bateu um terceiro alvo. Se a gente jogar mais acima, onde ele está segurando agora, seria essa região aqui, ó, o terceiro alvo, tá? E mais acima a gente tem esse possível. Aqui ele já teve uma quebra, né, desse pivô, então eu vou segurar nesse aqui, ó. Então a gente tem esse terceiro alvo ali do movimento, tá? Então, o que eu posso fazer, ó? Nossa, parece que foi feita a projeção para esse movimento, né? Ô, louco. Glória a Deus. Ó, então a gente tem uma região muito forte, vendedora, nesse ponto aqui, tá? Ó, ainda. Então, seria o quê? Nessa região aqui de cima, dessa máxima, tá? Onde a gente pode buscar correções ainda do preço é aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente teve um pivô que não foi pago, tá? Aqui a gente tem um gap ainda, ó, em aberto e pivô que não foi pago lá de trás, ó. Então, essas regiões em rosa são regiões de defesa, tá? Defesa dos vendedores. Não é que é questão, não, foi ali o preço, então eu vou vender. Não, cara, tem todo o contexto, tá? Aqui eu tô fazendo uma análise de como eu faço, preparo o meu dia. Porém, o conhecimento do meu operacional, da minha técnica, não é a gente, chegou naquela região, vende, chegou naquela região, compra. Não, tem todo um contexto, tá? Que a gente vai analisando, não durante o dia. A gente faz esse cenário todo e vê como que o mercado está se comportando. Claro, se o mercado tiver uma força compradora absurda, eu sei como funciona esse movimento de correção, certo? E a gente pode estar identificando também, que eu falo muito para o pessoal, os mentorados, é o quê, ó? O estocástico, tá? Quando a gente tiver sobrecomprado, sobrevendido. Mas nessa ordem aqui, ó. Olha a venda que ele nos indicou aqui, tá? Ó. Olha esse movimento e olhem essa divergência do mesmo ponto, tá? Então, sempre a gente vai atrás do gráfico, tá? Ó. Então, a gente tinha o quê? Esse pivô de venda, ó. Foi a minha venda até que eu postei no meu Instagram, tá? Ó. Olha a venda que deu aqui nessa região, que foi os 600 pontos para baixo, tá? No dia. Por que no dia? Porque o estocástico me acusou essa venda aqui, tá? Se a gente tivesse pego os estudos anteriores, do dia anterior, a gente tinha feito um trade muito melhor que esse, muito menos arriscado, tá? Que seria o quê, ó? Nessa região aqui, ó. Desse pivô aqui de trás, ó. Ó, a gente tinha essa região toda aqui para venda, ó, do dia anterior. Quem não pegou, deu a segunda venda no dia, mas quem pegou essa daqui, ó, meu, estourou. 1.600 pontos, tá? Sem calor nenhum na operação, olha lá, ó. Então, a gente tem que seguir o quê? Sempre os estudos, tá? Eu falo com meus alunos bastante o quê? Esquece o dia. O dia, o mercado vai tentar te manipular para você enxergar compra e venda. Faz os estudos um dia antes e segue o que você está estudando ali, tá bom? Segue todos os estudos, não quebra, não foge daquilo que você está vendo. Tá? Então, aqui, ó, que a gente pode ter uma quebra dessa região também, ó. Aqui, o mercado, para mim, vai ficar muito enroscado amanhã. Muito enroscado mesmo. Por quê, ó? A gente tem essa quebra e um possível terceiro alvo aqui. Porém, se ele fizer essa quebra de estrutura, ó, olha que análise muito complicada, tá? Vamos supor que aqui é nosso terceiro alvo, nosso ponto de venda, tá? Nosso ponto de venda está dentro dessa região aqui, ó, tá? Da máxima e dentro desse terceiro alvo. Então, qualquer ponto que você vender ali é um ponto positivo. Porém, sabendo que, desde que, entanto, por hora, a gente tem esse pivô de alta de quebra de estrutura. Então, não vai entrar numa operação querendo carregar ela até 1.000 pontos, entendeu? Então, a gente tem, ó, 2 pontos, ó, de defesa dos comprados, ó. Esse pivô e esse pivô aqui, ó. Então, o mercado pode fazer o quê? Testar essa região, bater nesse ponto e fazer o quê? Um movimento para buscar mais liquidez, tá? Porque é interessante para o cenário fazer isso. Buscar liquidez, tá? Porque eles querem vender caro, eles não querem vender barato, eles querem vender caro e comprar barato. Então, essa é a lógica, tá? Então, a lógica do meu raciocínio, do meu operacional é essa: a gente tentar identificar os melhores pontos para a gente estar fazendo as nossas operações e buscando os pontos extremos junto com os players, junto com os institucionais, tá bom? Então, fica esse cenário para o mini índice, certo? Depois eu dou uma apurada melhor aí, posto lá no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda, tem um grupo gratuito que eu passo as análises, tem as notícias também. Então entra lá no Vida de um Trader no Instagram e segue não, clica lá no link da bio e entra para o nosso grupo. Certo, galera? Então esses são nossos estudos. Agradeço a todos aí que têm acompanhado. Se fez sentido para você,
compartilha esse vídeo com a galera para o YouTube poder entregar mais e eu poder estar aí também gerando mais engajamento e ajudando a muitas pessoas que estão precisando aí de um operacional simples, um operacional objetivo, um operacional funcional e tá ajudando vocês a fazerem grana no mercado, tá bom? Então, não deu like? Deu like, compartilha o vídeo, tá bom? Um beijo no coração de todos, tamo junto, vamos para cima, bora que bora fazer dinheiro nesse mercado, certo, galera? Fui!